A noite em Lisboa estava silenciosa, mas dentro do quarto de Miguel, o coração batia como um tambor de guerra. Ele se ajoelhava ao lado da cama, olhos fechados, murmurando preces desesperadas para que Deus o tornasse normal, como seu pai sempre insistia. De repente, a porta se abriu com um estrondo, e o pai, com uma Bíblia na mão, o arrastou pelo braço, gritando que havia descoberto tudo, as mensagens no celular com outro garoto. Miguel tropeçou no chão frio, o rosto pálido de terror. Seu pai, um homem rígido de tradições católicas profundas, o encarava com olhos flamejantes, acusando-o de pecar contra a família e contra Deus. Você vai me envergonhar assim. Depois de tudo que eu te dei, berrou ele, balançando a Bíblia como uma arma. Miguel, aos 22 anos, estudante de Direito na Universidade de Lisboa, sentiu o mundo desabar. Ele sempre soubera que sua atração por homens era um segredo perigoso em uma família conservadora, mas agora, exposto, o pânico o invadia. Como explicar que aquelas mensagens com João, o colega de turma, não eram apenas amizade? No dia seguinte, a casa em Alfama ecoava com o silêncio opressivo. A mãe, Maria, chorava na cozinha, evitando o olhar do filho. Miguel, por que você faz isso conosco? Sussurrou ela, enquanto preparava o café da manhã. O pai, António, um engenheiro aposentado, já havia marcado uma consulta com o padre da paróquia local. Vamos consertar isso, decretou ele, sem espaço para discussão. Miguel, sentado à mesa, sentia o estômago revirar. Ele amava sua família, mas o peso das expectativas o sufocava. Desde adolescente, lutava contra si mesmo, frequentando missas extras, jejuando, qualquer coisa para curar o que via como uma falha. Na universidade, Miguel encontrou João esperando por ele no pátio. João, com seus 23 anos, cabelos castanhos ondulados e um sorriso que iluminava os dias cinzentos de Lisboa, era o oposto de Miguel, assumido, confiante, filho de uma família liberal de Porto. O que aconteceu? Você sumiu ontem, perguntou João, tocando levemente o braço de Miguel. O toque enviou um arrepio, misturando desejo e culpa. Miguel hesitou, mas contou parte da verdade. O pai havia visto as mensagens. João franziu a testa. Você não pode viver assim, Miguel. Escondendo quem é. Vamos enfrentar isso juntos. Mas enfrentar como? Miguel pensou no pai, que o criara com rigidez, ensinando que um homem de verdade casa, tem filhos, segue a tradição. António viera de uma vila rural no Alentejo, onde a igreja ditava as regras, e migrara para Lisboa em busca de uma vida melhor. Para ele, a homossexualidade era um vício moderno, uma fraqueza a ser extirpada. Miguel lembrava das histórias do avô, que expulsara um tio por comportamentos estranhos. Agora, era sua vez de ser julgado. À tarde, na consulta com o padre Manuel, um homem idoso de voz grave, Miguel sentou-se rígido na sacristia da igreja de São Vicente. Filho, o diabo testa os fracos. Você precisa rezar mais, jejuar, talvez um retiro espiritual, aconselhou o padre, enquanto António assentia vigorosamente. Miguel baixou a cabeça, fingindo concordância, mas por dentro, rebelava-se. Porque Deus o faria assim se era errado? Ele saiu dali com um rosário novo e uma lista de orações, mas o coração clamava por João. De volta à universidade, Miguel evitou João o dia todo, mas à noite, uma mensagem chegou: encontro no mirador da Senhora do Monte. Preciso te ver. Ele foi, contra sua vontade melhor. O pôr do sol pintava Lisboa de laranja, e João esperava com um abraço. Não fuja de mim, Miguel. Eu te amo. As palavras ecoaram como um trovão. Miguel recuou, mas o beijo que se seguiu foi inevitável, doce e proibido. Naquele momento, ele se sentiu vivo, mas o medo o assombrava. E se o pai descobrisse mais? Os dias seguintes foram um turbilhão. Miguel alternava entre momentos de felicidade roubados com João, passeios pelo Tejo, conversas sobre sonhos, e noites de insomnia, atormentado pela culpa. Sua irmã mais nova, Sofia, de 18 anos, notou a mudança. Irmão, você está estranho. O pai está te pressionando de novo? Perguntou ela, com olhos curiosos. Sofia era moderna, influenciada pelas redes sociais e amigos progressistas, mas ainda ligada às raízes familiares. Miguel confidenciou parte, e ela o apoiou: seja quem você é. O mundo mudou.
Mas o mundo de Antônio não mudara. Ele começou a monitorar o filho, checando o celular, questionando horários. Uma discussão explodiu quando Miguel chegou tarde. Onde você estava? Com aquele João. Eu sei tudo. Miguel negou, mas o pai o empurrou contra a parede. Você vai escolher, ou para com isso, ou sai dessa casa. As palavras cortaram como faca. Miguel chorou sozinho no quarto, questionando se valia a pena lutar. João, por sua vez, pressionava do outro lado. Vamos assumir, Miguel. Meus pais sabem e me apoiam. Porque não conta para os seus. Mas Miguel via o abismo, perder a família ou perder a si mesmo. Ele decidiu tentar consertar, marcando uma terapia de conversão recomendada pelo padre. Na primeira sessão, o terapeuta, um homem de meia-idade, falou de traumas infantis e escolhas erradas. Miguel saiu nauseado, mas persistiu, por amor ao pai. Semanas se passaram, e a terapia se tornava um suplício. Miguel sentava-se no consultório encheado, ouvindo o terapeuta insistir que sua atração era uma fase, curável com disciplina. Pensa em mulheres, visualize uma família tradicional, dizia ele. Miguel tentava, mas as imagens de João invadiam sua mente. À noite, ele sonhava com beijos e acordava suado de culpa. João, impaciente, mandava mensagens: você está se destruindo. Pare com isso. Uma noite, após uma sessão particularmente dura, Miguel encontrou João em um café no bairro Alto. Eu não aguento mais, confessou Miguel, lágrimas nos olhos. João o consolou, mas propôs: vamos para Porto no fim de semana. Meus pais querem te conhecer. Miguel hesitou, mas aceitou, mentindo para a família que ia a um seminário universitário. A viagem de trem foi tensa, com Miguel olhando pela janela aos campos do Ribatejo, ponderando as consequências. Em Porto, a casa de João era um contraste: pais acolhedores, uma mãe que cozinhava bacalhau com um sorriso, um pai que discutia política sem julgamentos. Sejam felizes, é o que importa, disse a mãe ao saber da relação. Miguel sentiu inveja e alívio, mas também dor, porque sua família não podia ser assim. Eles passearam pela ribeira, mãos dadas sem medo, e pela primeira vez, Miguel se sentiu livre. Mas uma ligação do pai interrompeu: onde você está de verdade? Sofia me contou que viu mensagens. Pânico. Miguel desligou, mas o estrago estava feito. Sofia, acidentalmente, havia mencionado algo. De volta a Lisboa, o confronto foi inevitável. Antônio esperava na porta, rosto vermelho. Você mentiu para mim. Para ir com aquele. Desviado. Miguel, pela primeira vez, rebateu: pai, eu amo ele. Não é uma escolha. Antônio esbofeteou, o som ecoando na casa. Maria interveio, chorando: Antônio, pare. Ele é nosso filho. Mas o dano estava feito. Miguel saiu correndo, perambulando pelas ruas de Lisboa até amanhecer. Refugiado no apartamento de um amigo, Miguel refletiu. A bofetada doera mais na alma que no rosto. Ele amava o pai, mas o ódio disfarçado de amor o corroía. João ligou: venha morar comigo em Porto. Tentador, mas Miguel sentia o laço familiar. Ele voltou para casa no dia seguinte, encontrando o pai arrependido, mas firme: vou-te ajudar a mudar. Nada de João. Miguel concordou superficialmente, mas planejava em segredo. A pressão social aumentava. Na universidade, rumores se espalhavam. Um colega conservador o confrontou: você é desses. Cuidado, Lisboa não é Amsterdã. Miguel ignorou, mas doía. Ele se envolvia mais com João, mas escondido, o que gerava brigas. Eu mereço mais que segredos, disse João uma vez, ameaçando terminar. Miguel implorou, prometendo mudar. Então, veio o golpe. Sofia, em uma discussão familiar, defendeu Miguel abertamente. Pai, o amor não tem gênero. Deixe ele ser feliz. Antônio explodiu, acusando-a de ser influenciada por ideias modernas. A família se dividia. Maria, dividida entre marido e filhos, sofria em silêncio. Miguel via o preço: sua luta destruía todos. Em uma missa dominical, o padre pregou contra o pecado da sodomia,
olhando diretamente para Miguel. Ele saiu no meio, correndo para os braços de João. Não aguento mais fingir, confessou. João o beijou, mas avisou: escolha, ou perdemos tudo. Miguel decidiu confrontar o pai novamente, mas descobriu que António havia contatado a universidade, alegando problemas mentais, para justificar ausências. A traição doeu fundo. Miguel gritou com o pai: você me destrói para me salvar. António respondeu: faço pelo seu bem. Mas Miguel via o egoísmo, o medo da vergonha social. Ele saiu de casa, indo para Porto com João. Lá, começou uma nova vida, mas a culpa o seguia. Ligava para a mãe, que chorava: volte, filho. Seu pai está sofrendo. Meses depois, Miguel trabalhava em um café, estudando à distância. João o apoiava, mas a distância da família pesava. Uma carta chegou: o pai tivera um infarto. Correndo de volta a Lisboa, Miguel encontrou António no hospital, fraco. Filho, eu errei, sussurrou ele. Mas era tarde. Miguel perdoaria. No hospital de São José, o cheiro de desinfetante misturava-se ao arrependimento. António, pálido na cama, olhava para Miguel com olhos úmidos. Eu pensei que te protegia, mas te machuquei, admitiu, voz fraca. Miguel sentou-se ao lado, segurando a mão do pai pela primeira vez em meses. Pai, eu só queria ser aceito. Maria, ao lado, chorava aliviada. Sofia abraçou o irmão: graças a Deus você veio. Mas o perdão não era simples. Miguel lembrava as noites de preces forçadas, as terapias humilhantes, a bufetada. Ele ficou em Lisboa, ajudando na recuperação do pai, mas mantendo distância de João, que entendia mas sofria. Volte quando puder, disse João por telefone. Miguel dividia o tempo entre o hospital e a universidade, onde amigos o apoiavam discretamente. António, em casa convalescendo, começou a mudar. Assistia documentários sobre direitos LGBT, influenciado por Sofia. Talvez eu esteja errado, confessou uma noite. Miguel, surpreso, compartilhou histórias, como se sentiu sozinho na adolescência, as tentativas de mudar. António ouviu, lágrimas escorrendo. Eu vim de um tempo diferente, filho. Medo do que diriam na vila. A reconciliação era lenta. Miguel trouxe João para um jantar familiar, tenso. António apertou a mão dele rigidamente, Maria sorriu forçado. João conversou sobre sua vida em Porto, humanizando-se. Aos poucos, o gelo derretia. Mas uma discussão surgiu, António questionou o futuro. E filhos? A tradição. Miguel rebateu: amor é tradição suficiente. Fora de casa, a sociedade pressionava. Em um evento universitário sobre direitos humanos, Miguel falou publicamente pela primeira vez. Eu sou gay, e isso não me torna menos homem. Aplausos, mas também vaias. Um professor conservador o criticou depois: não misture política com estudos. Miguel persistiu, juntando-se a um grupo de apoio em Lisboa. João visitava nos fins de semana, fortalecendo o laço. Mas uma traição veio de onde menos esperava. Um amigo de João, invejoso, espalhou rumores em Porto de que Miguel era instável. João defendeu, mas o dano afetou. Miguel questionou: vale a pena tanto sofrimento? João respondeu: por nós, sim. António melhorava, mas um segredo veio à tona: ele havia doado dinheiro para uma organização anti-LGBT anos antes. Miguel descobriu por Sofia, furioso. Como você pode? Confrontado, António admitiu: era ignorância. Miguel saiu batendo a porta, perambulando pelo castelo de São Jorge, refletindo sobre perdão versus justiça. De volta, eles conversaram longamente. António pediu perdão genuíno, prometendo mudar. Miguel aceitou, mas com condições: apoio público. António compareceu a uma marcha do orgulho em Lisboa, desconfortável mas presente. Foi um passo gigante. Mas o amor de Miguel e João enfrentava testes. João recebeu uma oferta de emprego em Berlim, tentadora. Venha comigo, propôs. Miguel hesitou: família recém-reconciliada, estudos. Não posso abandonar tudo agora. Brigas surgiram, ciúmes de distância.
Em uma noite chuvosa, João confessou: encontrei alguém aqui, mas parei porque te amo. Traição emocional. Miguel sentiu o mundo ruir novamente. Como você pôde? João implorou: foi solidão. Miguel terminou, devastado. Sozinho, Miguel mergulhou nos estudos, mas a dor o consumia. Família o apoiava agora, António o consolava, o amor verdadeiro volta. Mas Miguel duvidava. Ele viajava para o Alentejo, visitando a vila do pai, entendendo raízes. Lá, encontrou um primo distante, gay assumido, vivendo isolado. A sociedade muda devagar, disse o primo. De volta, Miguel reconectou com João, que voltara a Porto arrependido. Errei, mas te quero de volta. Miguel ponderava, perdoar ou seguir em frente. A reconciliação com João foi cautelosa. Eles se encontraram em Coimbra, neutro, para conversar. Preciso de tempo, disse Miguel. João assentiu, prometendo paciência. Miguel retornou a Lisboa, focando na formatura. Família unida agora, António participava de grupos de pais de LGBT, surpreendendo todos. Mas um conflito social surgiu. Na universidade, um debate sobre casamento gay virou acalorado. Miguel defendeu, mas um grupo conservador o atacou online, com ameaças. Cuidado nas ruas, diziam. Miguel relatou à polícia, mas o medo crescia. António, protetor, insistiu em acompanhá-lo. Não deixe de machucarem. João, preocupado, veio a Lisboa. Vamos morar juntos aqui. Miguel aceitou, alugando um apartamento em Belém. Vida nova, rotinas compartilhadas, mas sombras do passado. Miguel sonhava com a bufetada do pai, acordando suado. João acalmava: estamos seguros. Uma traição maior veio. Sofia, em um momento de raiva, revelou a um amigo da família que Miguel era gay. O amigo espalhou na vila do Alentejo. António recebeu ligações de parentes escandalizados. Você permite isso? Ele defendeu o filho, sim, e orgulho-me dele. Mas o preço? Isolamento familiar extenso. Miguel sentiu culpa: por minha causa, você perde todos. António rebateu: não perco, ganho um filho verdadeiro. Emocionante, mas doloroso. Miguel e João enfrentavam preconceito no trabalho. João perdia clientes por ser assumido. Em uma festa, um ex de João apareceu, flertando. Ciúmes explodiram. Miguel acusou: você sempre trai. João negou, mas a dúvida persistia. Eles brigaram feio, Miguel saindo para a rua. Andando pelo chiado, ele encontrou um antigo terapeuta, que o ignorou envergonhado. Ironia. Reconciliados, eles planejavam o futuro. Mas António adoeceu novamente, depressão por perda de amigos. Miguel cuidava, dividindo tempo. Escolhas têm preços, pensou. Um turning point, Miguel recebeu uma bolsa para estudar em Madrid. Oportunidade, mas significava deixar João e família. Vá, prove seu valor, disse António. João apoiou: eu vou contigo. Mas Miguel recusou: preciso fazer sozinho. Em Madrid, sozinho, Miguel florescia academicamente, mas sentia falta. Ligava para João, mas distância gerava mal-entendidos. Uma noite, bêbado, Miguel beijou um colega. Culpa imensa. Confessou a João, que perdoou: somos humanos. De volta, fortalecidos. Mas sociedade atacava, uma lei anti-LGBT proposta no Parlamento. Miguel juntou-se a protestos, sendo preso brevemente. António buscou na delegacia: orgulho de você, filho. O preço? João, estressado, considerou terminar. Tanta luta, para quê? Miguel convenceu: para nós. Os protestos intensificavam. Em Lisboa, multidões nas ruas, Miguel na frente com bandeiras. João ao lado, mas exausto. Quando isso acaba? Em casa, discussões, Miguel obcecado por ativismo, João querendo paz. António, agora aliado, falava em igrejas progressistas. Deus ama todos. Mas velhos amigos o abandonavam. Maria, forte, apoiava: família primeiro.
Uma traição final. Um primo invejoso vazou fotos de Miguel e João para a imprensa local. Escândalo. Filho de engenheiro em relação gay. Paparazzi os seguiam. Miguel perdia privacidade, João seu emprego. Furiosos, processaram, mas dano feito. Miguel confrontou o primo no Alentejo. Porquê? Inveja da sua coragem. Revelação. O primo era gay reprimido. De volta, Miguel questionava tudo. Valeu o preço. João. Sim, porque somos livres. António, inspirado, escreveu uma carta aberta no jornal. Meu filho gay me ensinou amor. Repercussão positiva, mas haters atacavam. Miguel e João casavam em uma cerimônia simples, família presente. Felicidade, mas amarga, ausências de parentes. Vida prosseguia, Miguel advogado de direitos humanos, João empreendedor. Mas cicatrizes permaneciam. Em uma viagem ao Algarve, refletiam. Pagamos caro, disse Miguel. João, mas ganhamos mais. Anos depois, Miguel olhava para trás, a pressa inicial, o arrasto da cama, as lutas. Agora, com João, adotava uma criança, desafiando normas. Família unida, António avô orgulhoso. Mas sombras, um ataque homofóbico em uma rua de Lisboa deixou João ferido. Miguel no hospital, raiva e medo. Porque ainda isso. Recuperado, eles fortaleciam o ativismo. Miguel publicava um livro sobre sua jornada, inspirando outros. No fim, em uma missa familiar, António orava pela aceitação. Miguel sorria, evolução. Mas a sociedade mudara. Parcialmente. Miguel ponderava, as escolhas certas sempre doem. E você, leitor, é certo sacrificar a família pela autenticidade, ou o amor familiar deve prevalecer acima de tudo?